Este é o Tribcomcast Tributário para Contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista. Eu estou aqui com os meus colegas Pérez Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Pérez. Oi, Marcelo. Olá. E hoje nós temos o prazer de receber a professora Maísa Pitondo. Nós vamos falar com ela sobre a sua tese e o seu livro sobre efeitos das decisões no processo administrativo tributário. Boa tarde, muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, gente. Para mim é um prazer estar aqui, escuto sempre o podcast, então eu realmente fico bem feliz de estar aqui com você. Já tive experiências ótimas escutando o podcast, do professor Eliseu, da professora Marta, a Thaisa esteve aqui, então eu fico bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Ai, que bom. Obrigado. Bom, muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite, a gentileza, o prestígio, uma advogada, uma professora renomadíssima. Para nós e para a audiência é um privilégio, muito obrigado. Que isso, gente, o privilégio é todo meu. Também quero agradecer a sua presença, viu? Estou muito feliz com a sua presença aqui hoje nesse podcast e também curiosos com tudo que a gente vai hoje ouvir de você, tá bom? Tomara que atinja metade das expectativas. Bom, agora eu vou apresentá-la adequadamente. A professora Maísa, ela é doutora e mestre em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, é especialista em Direito de Empresas pela PUC Minas, graduada em Direito pela Universidade da UFMG, é palestrante, professora em curso de pós-graduação, de diversos cursos, é ex-conselheira titular do CARF e diretora da Associação Brasileira de Direito Tributário, ABRADT, desculpa. Imagina. Bom, para começar, eu gostaria de falar sobre a sua experiência no CARF, mas antes disso, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua vivência. Você viveu em 3 cidades, né? Vive hoje, você é de Minas, mas viveu e também circula também por conta do seu trabalho em Brasília, São Paulo. Quer dizer, como é que é viver, estudar e trabalhar em cidades distintas? Como é que é a sua experiência? Eu brinco que foi muito engraçado, porque eu coloco no currículo, toda vez que eu vou falar em algum lugar, eu coloco no currículo UFMG, porque o sotaque, gente, não saiu de mim. Eu morei em São Paulo na época do mestrado, e fiquei, até eu peguei algumas coisinhas, alguns sotaquezinhos, coisinhas paulistas eu peguei, mas outras não tem como fugir, gente, o sotaque mineiro não sai de mim nunca. Então, por isso que eu até coloco no currículo a UFMG e a PUC, porque eu tenho que mostrar que é Minas e que eu tô lá, né? Então, na época do mestrado, eu morei aqui em São Paulo, eu fiz o meu mestrado com o professor Paulo Aires, e falei sobre competência residual das contribuições de Seguridade Social. E aí, na época, eu achei melhor morar aqui do que ficar nessa ida e vinda e ter a experiência de morar em São Paulo. E até tive a oportunidade de trabalhar num escritório aqui em São Paulo. Depois, eu pensei, vou precisar de... Quando eu comecei a escrever a tese, eu tive a oportunidade de ir para a Fiat, para o jurídico interno da Fiat. E aí falei, vou viver essa experiência, vou lá para voltar para Minas. Então, eu voltei para Minas e fiquei por lá até quando eu casei. Aí vivi outros momentos, defendi até a dissertação e casei, tive meu momento de vida pessoal, né? Depois eu entrei no CARF em 2016. E em 2017 ou 2018, agora eu não me lembro, eu entrei no doutorado. Eu acho que foi 2018, eu fiz o processo seletivo de 2017, em 2018 eu ingressei. E aí, no doutorado, já fiquei indo e voltando. Então, eu fiquei ponte aérea, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Então, tinha semana que era realmente semana de sessão, eu vinha para São Paulo, fazia disciplina segunda, terça-feira eu ia para Brasília, fazia sessão até quinta-feira eu ia e voltava para Belo Horizonte. E isso foi na época pré-pandemia, né? Então é muito boa, essa experiência foi muito boa, porque me deu uma facilidade de organizar malas, estruturar melhor a vida, né? E lá no CARF eu tive meu primeiro filho, e depois, quando eu saí, eu tive minha segunda filha. Então, eu tenho 2 crianças, né? O Fernando e a Catarina. E aí, agora que eu estou voltando, né? Pós-pandemia, eu até cheguei pós-CARF, a gente chegou a fazer só sessões online.
Então, eu saí em 2022, quando acabou o meu mandato, e depois eu venho para São Paulo, ou para dar uma aula no IBDT, ou para fazer alguma atividade, alguma reunião com cliente, mas o meu escritório, ele está aqui em São Paulo, Uhum. e eu fico em Belo Horizonte, porque para mim é mais fácil eu vir para cá do que... E o online para nós ajudou bastante, né? E fico lá em Belo Horizonte para fazer prospecção, para tentar correr atrás. Então, a gente tem a Numeris Consultoria, que é uma consultoria contábil, e o CPMG Advocacia, que é o escritório de advocacia. Então, eu quando saí do CARF, eu falei, vou me juntar com os melhores da contabilidade, eu pensei, porque eu sempre me dediquei muito na parte jurídica. E aí pensei, gente, já que eu preciso de trazer um diferencial para mim também, né? Porque a parte contábil, mesmo que eu saiba, na parte prática, faz aquela diferença, que eu sinto que é a diferença que eu tenho em relação ao jurídico, né? Então, eu me juntei com 3 contadores e aí aí eu entrei na consultoria contábil, mais para prestar alguma assessoria jurídica, e depois a gente montou o escritório de advocacia. Então, por isso que eu fico nessa minha vida dupla, São Paulo, Belo Horizonte, mais Brasília, porque no CARF eu acabei me vinculando ao IDP, Uhum. e sou professora do corpo permanente do mestrado profissional lá. Então, eu preciso estar na ponte aérea direto. Então, dá tudo certo, pelo menos a gente consegue se organizar bem. E como a sua experiência no CARF te agregou como para advocacia, assim, como a sua experiência como julgadora, o que ela te trouxe para um novo olhar, o que agregou para você na sua vida Muito, porque atual? peças, para a elaboração de peças, eu imagino que outras pessoas experientes do CARF que já vieram aqui, devem ter te passado essa mesma impressão. Primeiro é que a gente consegue identificar melhor os argumentos que são passíveis de convencimento dentro da seara administrativa, né? Que isso é diferente do que de uma visão de uma pessoa que não está lá todo dia tentando convencer, porque é isso que é a grande diferença quando a gente fala em paridade dentro de um órgão administrativo, não é simplesmente falar, é paritário, é paritário, é paritário. É pelo fato de você ter representantes dos contribuintes lá dentro que dá uma oxigenação no órgão. Mas é todo mundo igual. Não é eu brinco até, quando eu era conselheira, eu falava assim, somos todos conselheiros. Porque no final das contas, todo mundo está ali para exercer a mesma função, que é a função de julgamento. E quando está todo mundo exercendo aquela mesma função, você consegue conversar em paridade de armas, né? Você consegue conversar com a potencial possibilidade de ser ouvido e de convencer o outro. Então, você acaba desenvolvendo muito essa habilidade de identificar argumentos que você consegue saber que aquilo pode ser levado como uma forma de convencimento para um conselheiro dentro da seara administrativa e também dentro da DRJ, né? Óbvio que a gente não tem essa participação efetiva dentro da DRJ, mas a gente consegue identificar argumentos que são passíveis efetivamente de convencimento dentro da seara administrativa. Para mim, é esse que é o principal, porque esse diálogo com os conselheiros representantes do fisco, muitas vezes eles traziam as experiências deles e a gente falava, opa, verdade, não, peraí, vou ter que desenvolver melhor essa argumentação se eu quiser convencê-lo. E da mesma forma, quando a gente conseguia levar um argumento que ele falava, opa, peraí, eu não tinha pensado nisso antes. Pode ser que eu concorde com você. Então, foi uma experiência muito gratificante, assim, e mudou a minha forma de ver não só a advocacia, mas o direito também, porque a gente não adianta ficar falando, sem ter uma efetiva escuta, né? Você saber que você está sendo efetivamente ouvido.
Então, esse ano, o CARF ele completa 100 anos. Você acabou de falar um pouco sobre essa questão dos colegiados ser um órgão paritário. Você podia falar um pouquinho mais como é que funciona, como é que os conselheiros são indicados, como é que eles cumprem os mandatos, como é que funciona esse órgão administrativo para os nossos ouvintes contadores que às vezes não estão muito familiarizados com Então, o órgão? uma das questões que é muito importante, gente, é que eu sou uma defensora, primeira coisa que eu quero falar, assim, eu acho que eu tenho que tirar isso da minha cabeça. Eu sou uma defensora máxima do processo administrativo. Uhum. E eu vejo o processo administrativo como um todo. Não só o CARF, que é a segunda instância administrativa, mas também a DRJ, que é a Delegacia de Julgamento de Primeira Instância. Uhum. A DRJ, ela é extremamente importante, porque é o primeiro momento em que você entende que vai ser ouvido, que você deveria ser ouvido. Só que, com a experiência, e exatamente pelo fato de o CARF ter essa composição paritária, que quer dizer a paridade? Eu tenho representantes indicados pelo fisco e representantes indicados pelos contribuintes. Quem são essas indicações? Normalmente, elas vêm das confederações. Tem sindicatos, assim, algumas participações específicas que pode ser dentro da segunda seção, algumas de classe de trabalhadores, mas especialmente são as confederações. Então, tem a Confederação Nacional do Transporte, que foi a minha, que ela tem 3 vagas, uma em cada seção. Uhum. Tem a Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional das Atividades Financeiras, CNF, CNA, CNI, todas elas têm a representação, cada uma com um número de vagas específicos que são delimitados pelo CARF. Então, eu vou passar a minha experiência da CNT, que eram apenas 3 vagas, né? Então, eu fui indicada pela CNT numa lista tríplice. Essa lista tríplice passa pelo comitê de seleção. O comitê de seleção tem diferentes representantes, tanto da advogados, quanto da Fazenda Nacional, quanto do próprio órgão. A procuradoria que atua dentro do CARF tem assento dentro do comitê de seleção, e eles identificam, a partir dos currículos, quais são os 3 nomes em uma ordem que eles entendem que é melhor de ser indicada. Então, ele coloca lá, primeiro nome é esse, então, no meu caso, foi o primeiro nome é o da Maísa, e depois tinham outros 2, e isso é levado antes, era o presidente, e depois isso foi passado para o ministro indicar, presidente, ó, a louca. Para o ministro da Fazenda, e agora não é o ministro, é o secretário. Uhum. Então, o ministro da Fazenda, no meu caso, foi o ministro que indicou, e agora o secretário que ficou com essa atribuição de escolher os nomes para integrar como conselheiro, tanto do fisco quanto do contribuinte, tá? O do contribuinte, a lista tríplice vem das confederações, e no caso do fisco, a lista tríplice vem da Receita Federal. E aí, da mesma forma, vai para o ministro escolher de acordo com a experiência. Então, precisa ter experiência, tem que ter atuação dentro do processo administrativo, precisa de ter, não se identifica um número de anos específico, assim, mas precisa de ter experiência, feito sustentação oral, apresentado, atuado dentro do órgão administrativo, é uma das exigências para fazer essa classificação de pessoas dentro da lista tríplice, né? E você tem um artigo que você publicou na revista da Fundação Getúlio Vargas, né, de Direito Administrativo, que eu achei interessante, que você faz um apanhado histórico dos tribunais administrativos tributários, com base numa pesquisa bibliográfica. Você poderia comentar as conclusões do seu artigo, comentar um pouco sobre isso? Eu gosto muito, esse artigo ele veio dentro do que eu consegui desenvolver também na minha tese, mas eu acho muito interessante porque a gente fica vangloriando tanto o CARF, e
historicamente, o primeiro tribunal paritário que a gente teve foi o TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas aqui de São Paulo. E essa forma de se abrir para a sociedade, né? Porque é uma forma da administração, isso é muito bom, gente. É uma forma da administração se abrir para a sociedade. E que a DRJ poderia ser assim. Então, a paridade não é uma coisa só para segunda instância. Eu poderia ter uma atuação por parte do contribuinte dentro da DRJ, porque exatamente pelo fato da gente ter a possibilidade do contribuinte atuar dentro do órgão, que a gente tem melhorias que foram feitas no CARF, por exemplo, o embargo de declaração, o agravo, previsões específicas de recurso que não tem dentro da Lei Geral de Processo Administrativo e que a gente tem no regimento interno do CARF. Então, eu quis avaliar dentro desse histórico, muito para mostrar o que é a atividade administrativa de julgamento. Porque assim, gente, é uma coisa que quando você está no direito, e aí para os contadores às vezes vão falar, nossa, lá, começou. Não começou, gente, eu vou falar um pouquinho de história do que a gente tem quando a gente começa dentro do curso de direito. A gente tem quase um dogma impregnado na nossa cabeça que é o seguinte: a atividade jurisdicional não é exercida pela administração pública. E isso pode parecer que é uma coisa assim, técnica. O que é atividade jurisdicional? É dizer o direito ao caso concreto de forma definitiva. Uhum. Então, o que se fala? A administração pública não pode dizer o direito ao caso concreto quando do julgamento de um litígio, que isso que é atividade jurisdicional. Eu tenho uma briga entre duas pessoas, tentando ser bem a técnica, tá? Porque eu acho que é bom para o pessoal. Eu tenho dois posicionamentos diferentes, de dois lados. Vamos chegar numa posição comum. Qual posição comum que vamos chegar? Um julgador que vai chegar nessa posição comum. E o que se fala nesse dogma que foi impregnado na nossa cabeça? Que a administração pública não faz esse tipo de atividade, porque isso é reservado exclusivamente ao Poder Judiciário. Então, nesse artigo, com esse histórico dos tribunais administrativos, o que eu busquei mostrar? Que, na verdade, o que nós temos no Brasil é uma coisa que a gente não tem em outros países, que é o exercício da atividade jurisdicional dentro da administração pública. Uhum. O que isso quer dizer? Eu tenho pessoas dizendo o direito diante de um litígio para aquele caso concreto e resolve o litígio. E que essa resolução pode ser definitiva. Por quê? Você não vai levar isso para o judiciário. Quando a administração fala que o contribuinte está correto, você não vai levar isso para o judiciário. Uhum. E aí o que eu quis mostrar? Esse histórico, porque antes podia. Em 77, antes da Constituição de 88, podia. Tinha a possibilidade de qualquer decisão administrativa, seja ela favorável ao fisco, seja ela favorável ao contribuinte, ser levada ao Poder Judiciário para reforma. Só que isso mudou em 88. Uhum. E aí eu quis mostrar que, na verdade, eu sei que porque até com a questão da reforma tributária, muitas vezes a gente tem aquelas pré-concepções na nossa cabeça que a gente repete. Sim. Só que nós temos que ver que nós estamos diante de um novo sistema, que é o que aconteceu em 88. Criou-se um novo sistema. E aí, nesse sentido que eu quis desenvolver esse histórico, para mostrar que isso vem antes, né? Esses tribunais, tanto que você bem colocou que o CARF ele tem 100 anos. Ele tem essa tradição e que ele foi criado junto com uma tradição que foi criada aqui em São Paulo para realmente desenvolver. E aí, um contencioso. Contencioso por quê? Contencioso, gente, é quando o contribuinte vai ser efetivamente ouvido. Uhum. E olha que bonito, para mim a coisa mais linda é a possibilidade do contribuinte participar do ato administrativo. Por quê? Não é um ato administrativo unilateral.
que é o que acontece, por exemplo, hoje com as soluções de consulta. Não é aquele ato administrativo e você não tem a possibilidade de realmente convencer o outro. No caso do contencioso, é contraditório e ampla defesa. O que isso quer dizer? Você vai ser efetivamente ouvido pela administração e todas as razões que você levantar precisam estar no fundamento da decisão para que aquela decisão esteja devidamente fundamentada. E você precisa ter os seus argumentos enfrentados. E isso quer dizer que esse é um ato administrativo dentro da administração pública, mas ele tem essa característica diferente de ter a participação efetiva do contribuinte na sua formação. E isso tudo caminha nessa ideia de efetivo contencioso administrativo, que é algo que eu fui muito criticada na minha tese, tá, gente? Não estou falando aqui que eu não tomei porradas na minha tese, não, eu tomei. Mas foram injustas, hein? Com certeza, porque é uma visão, acho que integrativa, holística do direito e do processo administrativo como um meio de solução de divergências entre fisco e contribuinte. Te elogiar... Se você parar para pensar... É uma coisa assim, a gente acha, a interpretação da nossa lei, a gente tem diferentes formas de interpretar. Então, o exemplo, assim, que até para ficar bem claro para os contadores, para o pessoal que está assistindo, PIS, COFINS, insumo. O dispositivo fala insumo. A gente tem aí formas diferentes de interpretar esse mesmo signo, insumo. Como que eu vou interpretar? Receita Federal, como intérprete autêntico, que foi quem elaborou a legislação, disse que insumo é igual ela pensava para IPI, aquilo que encosta no processo produtivo. Ela que pensou daquela forma. Só que o contribuinte pensando, olha, eu estou no lucro real, eu tenho que recolher não cumulativo. A diferença é exatamente em razão do sistema do imposto de renda? Eu vou pensar que insumo é igual uma despesa necessária para fins de imposto de renda. Então, o mesmo signo consegue ser interpretado de forma diferente. E quem que vai resolver isso? Se a própria administração resolve, não precisa levar para o judiciário para ser resolvido. Desculpa, eu te cortei. Não, que isso. Não, pode cortar sempre. O que eu queria comentar é que é interessante você mencionar um histórico, né, dos tribunais administrativos, e que a gente tinha, antes do regime democrático ser restabelecido, um sistema impositivo, autocrático, que a administração podia, não estou satisfeita, vou buscar no judiciário a revisão. Então, o tribunal administrativo, antes de ser, vamos dizer, uma excepcionalidade ruim do nosso sistema jurídico, né, ele é uma vantagem, ele é um resultado de um processo democrático, é a participação do contribuinte, da sociedade civil pelas indicações. Então, a paridade é mais do que nunca um resultado de um processo democrático, né? No interesse público, que não é somente o interesse da arrecadação, mas de saber exatamente a verdade e qual é a melhor interpretação. Realmente, parabéns, foi criticada. Eu acho que os críticos já devem ter revisto a posição. Não, mas é bom, é sempre bom estar debatendo, acho que faz parte, a gente tem que estar sempre no debate. Antes tinha até a possibilidade da administração unilateralmente mudar sua posição. Então, chegava para o ministro, e aí ele falava, eu não concordei com essa interpretação, entendo que tem que ser a outra, e aí ele mudava unilateralmente. E aí, depois que foi criada a Câmara Superior, que é exatamente para pacificar. A Câmara Superior não é uma previsão que tem dentro do Decreto 7235, que é a Lei Geral de Processo Administrativo. Isso foi criado depois para trazer uma posição que seria referendada pelo ministro, como se fosse. E aí, no final das contas, não tem mais essa possibilidade de uma modificação unilateral, coisa que não teremos em relação à reforma tributária e que a gente precisa se atentar muito com essa disciplina. Não antecipa, não dá spoiler, que nós vamos comentar daqui a pouquinho.
Professora, nesse ponto que você falou agora há pouco, sobre e na verdade você também trata disso na sua tese bastante, sobre a questão da impossibilidade da Fazenda Pública buscar revisão dos seus atos administrativos das suas decisões administrativas perante o Poder Judiciário, né? E você também cita que não tem uma regulação também específica, uma ação rescisória para essa decisão. E nas suas conclusões, você coloca que haveria de qualquer forma, que seria pertinente a existência de um sistema que pudesse prever uma situação dessa em hipóteses bastante específicas de uma rescisória. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais seriam essas hipóteses específicas, como funcionaria esse sistema de revisão nesses casos específicos, quem teria legitimidade e quais seriam até os limites disso para assegurar a segurança jurídica também de todo esse processo. Então, eu acho que aí eu vou ter que dar alguns passos para trás só para o pessoal conseguir acompanhar qual foi o raciocínio que eu fiz, tá? Primeira coisa é que eu desenvolvi essa questão de que o processo administrativo, então, ela tem essa atividade jurisdicional. O que isso quer dizer? O julgador administrativo, quando ele está julgando, seja na DRJ, seja no CARF, ele está exercendo uma função diferente da função de cobrar o tributo, que é algo que hoje a gente tem problemas, especialmente dentro da DRJ, da necessidade do julgador tirar o chapéu de arrecadador, de ente arrecadador, que é o que ele exercia a atividade administrativa de cobrança do crédito tributário, e colocar o chapéu de julgador. Enquanto julgador, ele vai ter que chegar na interpretação mais viável com o direito posto, e não só aquele que enseja uma maior arrecadação. E aí ele vai ter que ouvir o contribuinte dentro do contencioso para chegar a um denominador comum e ver, não, peraí, eu não concordo com você, contribuinte, ou concordo parcialmente, ou eu concordo completamente com o que você trouxe. Eu tive uma experiência muito legal no CARF, que a Thaís de Laurentiis, ela era minha par junto lá, e a gente tinha o nosso presidente, que era o presidente Atulin. E ele, hoje até ele está com o Carlos Daniel e o Diego, depois que ele aposentou, e ele, em uma determinada oportunidade, ele julgou pelo voto de qualidade a favor ao contribuinte, falando que ele tinha mudado uma posição exatamente porque ele se convenceu com o que eu tinha colocado no meu voto. E isso até depois mudou a posição da Câmara Superior. Foi uma coisa muito interessante assim que aconteceu, porque ele falou, nossa, eu não tinha pensado desse jeito. Eu não tinha pensado nesse racional. E considerando isso, eu vou mudar minha posição. Isso é o que eu digo da cabeça de julgador. Porque ele não estava ali para buscar arrecadação a todo custo. Ele estava ali para efetivamente analisar o caso concreto e chegar a um caso que, para a parte, faz sentido com o ordenamento jurídico. E que o que a parte fez, né, o que o contribuinte fez, está correto. Então, isso é muito interessante, é muito legal a gente pensar nessa possibilidade de convencimento do julgador. Então, primeira questão é essa, porque eu acho que a gente precisa de dar esse passo para falar que nós temos uma atividade de contencioso e qual que é o objetivo dela? É trazer uma decisão que é dizer o direito aplicável ao caso concreto. A partir do momento que essa premissa está correta, eu consigo dar um passo para identificar a segunda questão, quais são os elementos da decisão administrativa e a decisão administrativa favorável ao fisco tem o mesmo efeito da decisão administrativa favorável ao contribuinte? Então, para eu analisar isso, que eu tive que passar primeiro por essa questão que o Marcelo muito bem colocou. Eu preciso identificar se a decisão administrativa favorável ao contribuinte pode ser modificada no judiciário. Por quê? A favorável ao fisco pode. Agora, a favorável ao contribuinte, não. E não pode, por muito tempo a discussão foi
Ah, não, o CARF não é um órgão da administração pública, porque lá dentro tem contribuintes. E não é verdade. A administração chamou os contribuintes para integrar a administração com um processo seletivo diferente. Uhum. Ela chamou pessoas de fora que têm experiência no contencioso para contribuir com o processo. Então, quem chamou foi a administração. Então, aquelas pessoas que ali integram a administração. Por isso que a gente tem que pensar em igualdade de remuneração dos conselheiros, porque, como eu disse para vocês, todo mundo que está ali, está todo mundo exercendo a mesma função, está todo mundo igual. E essa necessidade de remuneração, de tratamento, de ouvir os conselheiros contribuintes, ainda temos que avançar. O CARF ainda tem muito a melhorar. E aí, partindo desse pressuposto de que a decisão administrativa favorável ao contribuinte não pode ser modificada, eu tenho um efeito diferente. E aí, para chegar nisso, eu tive que analisar as decisões judiciais que já tinham tratado sobre esse tema, tive que analisar como a decisão final favorável ao contribuinte poderia ser mudada. E aí, cheguei à conclusão, até num artigo que eu escrevi na revista do IBDT, com a possibilidade de mudança só se tiver algum vício na sua formação. Principalmente corrupção. Aí, se eu tive um vício de corrupção, mas não por divergência de interpretação. Uhum. E aí, isso é muito diferente. A decisão final administrativa favorável ao contribuinte, ela é final, ela é definitiva, ela não vai ser mudada. E por isso, até eu tenho a questão da jurisdição. Eu tenho uma atividade jurisdicional porque ela é final, ela não vai ser mudada. E até eu brinco que é o Estado pedir para o Estado para mudar uma posição do Estado. É completamente inconsistente, se você pensar no sentido contrário. Porque o próprio Estado tomou uma posição favorável ao contribuinte, que não quer dizer, gente, ele falou que o contribuinte está correto na interpretação, muitas vezes. Pode ser que foi erro de cálculo, mas a maioria das vezes falou que o contribuinte interpretou a lei corretamente. Olha a diferença. E isso tem que orientar a conduta das partes para o futuro. Então, eu analisei, e aí, a partir do momento que eu vi que essa decisão tem um efeito diferente, vamos analisar, então, em que ponto que ela pode ser diferente. O artigo 45 do Decreto 7235, ele fala que a decisão final favorável ao contribuinte, que é a que trata, ela vai extinguir todos os gravames decorrentes do litígio. E ele fala que tem que mandar para a autoridade de origem para extinguir todos os gravames decorrentes do litígio. E por que eu estou falando assim devagar? Eu dei o exemplo do insumo, eu tenho muitas decisões que eu proferi na época lá no CARF, que transitaram em julgado, porque elas não tinham cabimento de recurso mais, que falava que frete entre estabelecimentos da pessoa jurídica pode tomar crédito? Pode. Por quê? Porque tanto está no conceito de insumo, quanto está no conceito de frete na operação de venda, do inciso 9 da Lei 10.833, artigo 3º. E aí, essa decisão, se eu tenho outras discussões iguais, tem que aplicar para todas elas que estão ali dentro do processo administrativo. E é isso até que me instigou a fazer essa tese. Porque me incomodava, gente, profundamente. Eu ter que julgar a mesma coisa 400 vezes para o mesmo contribuinte. Porque aquela decisão não tem efeito. As pessoas entendem que ela não tem efeito. Só que no final das contas eu julguei um auto de infração falando que tem direito ao insumo, ao direito ao crédito. Eu vou julgar um ressarcimento diferente? Eu vou julgar o auto de infração de outro período de apuração, que a fundamentação do auto de infração foi idêntica. Eu vou julgar diferente? Não. Se a motivação do ato administrativo foi a mesma, a resolução é a mesma. E o artigo 45 manda
Ele não falou que ele é facultativo, não. Ele manda de ofício o auditor fiscal de origem extinguir todos os atos administrativos que têm aquela mesma motivação. Porque aí a gente pensa no que é litígio. Uhum. O litígio é o conflito, a pretensão. Eu não vou ficar usando os termos muito técnicos, mas eu tenho a mesma motivação do ato administrativo resolvido com uma mesma interpretação para aquele caso concreto. E aí, a partir do momento que eu pensei do passado, eu tenho que pensar no futuro. E o futuro é um racional de como se fosse uma força de lei da decisão para as partes. Não quis falar ainda de precedente para não antecipar, porque para mim não fazia sentido eu falar em precedente se nem se a decisão individual não é considerada como lei entre as partes. Como é que eu vou falar em precedente para aplicar para todo mundo? Uhum. Então, eu achei importante dar esse passo para falar, olha, essa decisão, ela vai ter que ser observada para parte, para tudo que tem a mesma discussão. Aí, óbvio, gente, a gente tem que olhar a motivação do ato administrativo, porque pode ser que tenha algumas alterações entre um período de apuração e outro. Se teve alteração, aí pode ser que tenha algum argumento diferente que precisa ser analisado. Mas grande parte, eu vou dar o exemplo dos casos de ágio. É o mesmo ágio, gente. Mesmo ágio. A fundamentação dos autos de infração normalmente são idênticas. E aí, só que por período de apuração diferente. Por causa do período de apuração ser diferente, vai ser diferente a minha resolução? Não. Só que hoje é muito comum, as pessoas falam assim, não, é outro ato administrativo. Gente, mas a decisão, o que é que consta lá é a mesma coisa. Então, tem que aplicar. E a rescisória é pensando nessa... Eu não quis usar... na qualificação, eu usei o termo coisa julgada. E eu fui muito criticada. E estava certa de ter sido criticada. Porque a coisa julgada é algo voltada para a atividade jurisdicional exercida pelo Poder Judiciário. Uhum. Porque o Poder Judiciário é o último competente para dizer o direito aplicável ao caso concreto. E isso ninguém vai tirar dele. Só que a administração pública, ela também pode ser a última em determinadas circunstâncias, quando ela referenda o entendimento do contribuinte. Quando ela fala que o contribuinte está correto no seu racional. Ou seja, não tem litígio mais. Não vou ter mais um problema. Só que se eu não tenho esse problema, tem que aplicar para todos os processos em curso, ressarcimento, outros autos de infração, compensações. Tudo que tem aquela mesma motivação precisa de ser automaticamente cancelado. Eu não tenho mais litígio. Por isso que ele volta para a autoridade de origem. E para o futuro, força de lei na forma do CPC. Porque aí eu também falei da questão do CPC ter aplicação subsidiária exatamente quando não tiver previsão específica no decreto 7235. E é exatamente, nesse caso, a decisão final, como eu não tenho uma previsão dentro da lei do 7235, qual é o efeito futuro dela, o 503 do CPC dá essa previsão. Ele fala que tem força de lei entre as partes. Uhum. Então, essa que foi minha contribuição, pelo menos. E aí, a rescisória foi um passo além, entendeu? Porque eu já tive que falar que era uma decisão com uma estabilidade extraprocessual plena. Esse foi o termo que eu quis usar. Eu quis usar como estabilidade, que é algo que a gente já está acostumado com dentro do processo, e extraprocessual, porque é fora do processo, atinge a relação jurídica tributária, e plena, porque ela não vai poder ser alterada. Mas, algumas circunstâncias, ela vai ter que ser alterada, dentro dos critérios de segurança jurídica, que você bem colocou, Marcelo. Então, esse caso do frete entre estabelecimentos, foi aprovada uma súmula CARF em sentido contrário. A súmula CARF, ela sobrepõe ao entendimento que foi firmada numa decisão individual, porque ela é aplicável para todos. E aí eu coloco exatamente que essa posição que foi tomada em súmula, ela vai poder alterar uma decisão individual. Ah, Maísa, mas não vai ter notificação? É mais ou menos o racional que a gente tem em relação ao repetitivo e à repercussão geral que o Supremo acabou adotando.
Eu tinha falado isso para a instância administrativa, porque a gente não tinha um regramento claro. Mas você menciona que daí seria obrigatório uma notificação onde expusesse os motivos da alteração de entendimento. Quando tivesse algo que se não fosse nessa geral e abstrato, no caso, por exemplo, da súmula. Quando fosse algo para o contribuinte, ele entendeu que precisou mudar a posição, alterou legislativo, teria que ser um ato para o contribuinte, para ele saber que a posição dele foi alterada. Não, perfeito. Isso para gerar segurança jurídica, né? Perfeito. E a ação rescisória seria essa forma da administração, mas seria uma ação rescisória administrativa, né? Não seria para o judiciário. Seria dentro da própria administração para ela mostrar para o contribuinte que alteraram as circunstâncias de fato ou as circunstâncias de direito. E aí, nesse sentido, eu trouxe essa proposta de... Mas não um rejulgamento, né? Não um Uma rejugamento. revalorização. É porque na ação rescisória eu teria a possibilidade do contribuinte mostrar, não alterou a perspectiva de direito, não alterou a perspectiva de fato aqui, tá tudo igual, é a mesma coisa Perfeito. daquilo que você analisou no julgamento. Só que vejam que a gente tem que dar muitos passos Sim. para a gente conseguir chegar nessa conclusão. E a Thaís, na época que a gente estava dividindo o colegiado, ela se incomodava muito com a questão da motivação, e eu também me incomodava. Então, foi legal que a gente se complementou aí nesse ponto, só que ela saiu da atividade jurisdicional, ela não quis entrar nessa, não. No início da sua fala, você fala sobre revisão de decisões administrativas. Você comentou que o contribuinte tem o direito de fazer essa revisão. E para a utilização do instrumento de ação popular, né? O Supremo, o STJ, ele analisou essa questão, salientando que teve um auditor, por exemplo, que tinha mais de 200 ações populares que ele fez para revisar decisões do CARF, né? O que eu gostaria de saber é qual que é o seu entendimento sobre a utilização desse instrumento e quais os limites que ele teria para efeitos de revisão de decisões administrativas? Primeiro que ele não tem legitimidade para entrar com uma ação contra uma posição do colegiado do CARF. Um auditor fiscal, ele entrou contra as posições contrárias aos seus autos de infração. Uhum. Eu não vejo isso como uma legitimidade para uma ação popular. O Tiago Duca, ele escreveu um artigo bem interessante sobre isso no Jota, enfrentando esses argumentos e mostrando o descabimento desse tipo de racional por um inconformado ingressando com uma ação popular para modificar uma decisão de um colegiado. Primeiro, que eu não vejo essa possibilidade, o próprio STJ já tinha afirmado isso, porque é até interessante a gente lembrar o histórico. A PGFN, ela teve uma portaria lá em 2000 e pouco, não vou lembrar agora, gente, mas ela teve uma portaria que ela falava que em decisões em que o CARF exonera acima de X milhões, a PGFN vai poder ingressar com ação judicial contra essa decisão. Aí, o STJ foi invocado a se manifestar sobre essa portaria e ele falou, não cabe uma revisão por parte da administração pública com base exclusivamente em razão da interpretação. E agora, com essas ações populares, eles estão reafirmando essa jurisprudência, porque realmente a decisão ela foi formada no âmbito da administração. É aquela questão, o pensamento... Ele vem desde o racional de que não é um processo, é um procedimento. Como um procedimento, é um ato administrativo que não é diferente de outro ato administrativo. Eu tenho uma revisão pela autoridade hierarquicamente superior. Eu não tenho essa ideia que eu passei para vocês do contencioso efetivo, do contraditório efetivo, de uma ampla defesa efetiva, é algo que... Quando o pessoal que entende que é procedimento, eles falam, não, aplica porque a Constituição mandou aplicar. Mas, no final das contas, você não está sendo efetivamente ouvido se você não pôde participar da decisão administrativa. Então, para mim, é uma decisão que tem muito mais força do que uma decisão formada unilateralmente pela administração. Uhum. Porque foi um colegiado de pessoas da administração junto com um colegiado de pessoas que estão na administração por convite da administração, né? Uhum. Elas ingressaram, e é mais ou menos o racional do STJ, por exemplo. O STJ, ou dos desembargadores,
Lá não tá só gente que fez concurso público, não, gente. Lá tem as pessoas que ingressaram pelo quinto, tem pessoas que ingressaram pelo quinto como Ministério Público, tem gente que ingressou como advogado, que são pessoas que vieram da sociedade que o judiciário chamou para integrar e que não precisavam fazer concurso público. Isso é muito comum. Óbvio que a gente também tem que mudar essas formas de indicação, ter menos ingerência política, mas no final das contas é uma forma de abertura para quem tem experiência de anos de vida em atuação no contencioso para ingressar, mesmo que não tenha feito concurso público. Eu estava conversando com o professor Scaff, hoje, inclusive, eu fui lá para conversar com ele, ele estava falando, o advogado, ele passa em concurso público todo dia, porque é um concurso público que você tem que fazer todos os dias, porque você tem que ficar convencendo seu cliente, convencendo o juiz, convencendo o desembargador, você faz um concurso público todos os dias, porque é isso, é essa experiência que faz parte, né? E, para mim, essa ação popular é incabível, seja por não ter legitimidade constitucional para isso, de uma pessoa buscar alteração de colegiado, seja porque a decisão do CARF, ela não vai poder ser modificada simplesmente por causa da divergência de interpretação. Perfeito, professora. Realmente faz todo sentido, né? Porque existe uma inafastabilidade da análise pelo Poder Judiciário, das questões que são a eles colocadas, mas o próprio sistema constitucional possibilita exceções. Uma delas, já analisada pelo Supremo Tribunal Federal, é a arbitragem. Então, o Supremo Tribunal Federal analisou, olha, não tem nada de inconstitucional entre as partes elegerem um juiz particular para uma determinada questão, exceto as questões que não podem ser analisadas dessa forma. Então, mas existe um meio, quer dizer, que é uma corte administrativa paritária escolhida pela administração para decidir. Então, seria muito incoerente eu fazer valer uma decisão arbitral particular e não de um órgão da administração, que todos os conselheiros são servidores enquanto exercendo o seu mandato, estão sujeitos, inclusive, ao regime do servidor, às penalidades, a tudo, né? Então, realmente faz muito sentido. Esse ponto da arbitragem eu acho muito interessante, porque normalmente a gente, eu até falo, não que eu estou falando que não tem que ter arbitragem, tá, gente? Depois as pessoas falam, nossa, Maísa falou que não tem que ter arbitragem. É uma forma diferente de resolução de conflito, mas a gente já tem toda uma estrutura que a gente já pagou por ela, e a gente paga por ela, para resolver os litígios, e que está dentro da própria administração, mas que não quer dizer que a administração, de forma parcial, vai analisar, porque a impessoalidade, que consta lá no artigo 37 da Constituição, não é só para falar que você não pode fazer algo para você, mas também pensando não apenas na parte administração, você tem que pensar na coletividade, você tem que pensar na estrutura do direito. Então, nesse sentido, eu não vejo impessoalidade, porque uma das grandes críticas é essa, de que a administração, ela atua com parcialidade. Mas se vocês olharem tanto no regimento interno do CARF, quanto no regimento interno da DRJ, eles falam que tem que ser imparcial. A análise tem que ser feita de forma imparcial. Só que na DRJ, o controle é mais difícil, porque a gente não pode fazer sustentação oral. Eu não tenho a possibilidade de chegar e despachar com um julgador. Não tem essa abertura mesmo do próprio órgão para a advocacia. E aí, é por isso que se dá esse amor pelo CARF. Porque o CARF se abriu à advocacia. E aí permite fazer sustentação oral, tanto da PGFN quanto da parte. Tem julgamentos lá, a PGFN tem uma equipe seríssima dentro do CARF para fazer sustentações orais. Seríssima. E eles vão dentro dos casos estratégicos para fazer as sustentações orais. 15 minutos para o físico, 15 para o contribuinte. Essa participação... Gente, como que fala que isso não é litígio? Pelo amor de Deus.
A própria PGFN entra dentro da administração pública para defender a posição que o auditor fiscal tomou dentro do auto de infração ou do despacho decisório, que seja. O ato administrativo é defendido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mas não cabe ter defensor público. Por que não pode ter defensor público? Uma pessoa que não tem direito a pagar um advogado não poderia ter? E aí vocês começam a ver que, assim, uma série das premissas, ela acaba gerando esse tipo de questão. Porque se é efetivamente uma atividade jurisdicional, a AGU tinha que participar. Eu tinha que ter uma efetiva possibilidade de ter o contribuinte que não tem possibilidade de pagar um advogado, de ser-lhe concedido um advogado para ele se defender. Porque ele está sendo privado dos seus bens. E quando nós somos privados dos nossos bens, eu tenho direito ao devido processo legal. Vê, a construção, ela se fecha com o racional da Constituição, assim. E mesmo para quem não tem familiaridade com o processo administrativo, você vê a importância que é. Eu sei que todos os contadores, quando vão... primeira coisa, solução de consulta da Receita, óbvio. Primeira coisa que a gente vai olhar. Segunda coisa, posição do CARF. Por que a gente não olha na DRJ? Porque as decisões são fechadas. Eu só tenho ementário. Sim. Olha como o órgão se fecha. E quando ele se fecha, ele não tem essa relevância para a sociedade como o CARF tem. Eu consigo ver quem votou favorável, quem votou desfavorável. Eu consigo ter no histórico do acórdão tudo. E dentro do colegiado, isso é muito legal, porque o acórdão não é meu. O acórdão é do colegiado. E a partir do momento que ele foi expedido, ele tem que ser observado para a orientação de condutas de outros. Uai, por que você tomou essa posição? Uai, OAB Mineiro. Por que você tomou essa decisão aqui e não está tomando para mim da mesma forma? Eu tenho que ter uma igualdade de posição. Ah, não, é porque mudou a composição do órgão. Não. Mudou a composição e aí eu vou poder mudar completamente a interpretação? Esse caso que eu passei para vocês, que ficou parecendo que é despretensioso, do caso do insumo entre estabelecimentos, para mim, eu fiquei muito chateada quando foi aprovada a súmula. Porque eu já tinha visto várias posições em Câmara Baixa, né? Porque eu sempre fiquei na Câmara Baixa. A minha turma era 3402, eu não estava na Câmara Superior. E até para explicar a diferença, para quem não tem familiaridade, a segunda instância, né? A primeira instância vai para a DRJ, apresenta impugnação à manifestação de conformidade para a delegacia de julgamento. Em segunda instância, apresenta o recurso voluntário. E quando eu tenho divergência, e aí o recurso voluntário é julgado pela turma ordinária, que são a que a gente brinca que é a Câmara Baixa, que era que eu estava na 3402, a terceira sessão, quarta Câmara, segunda turma ordinária. E aí depois você tem, se você tiver divergência de interpretação entre as câmaras, tem a possibilidade de apresentar o recurso especial para a Câmara Superior. E além disso, tem a possibilidade de embargo de declaração também. O recurso especial é mais ou menos isso, olha, se eu tenho uma divergência, aqui eu tive uma posição para o mesmo caso, para a mesma circunstância fática, essa interpretação. Depois eu tive uma interpretação diferente, a Câmara Superior pacifica. Até 2020, a Câmara Superior pacificava, 21, 22, pacificava no sentido de o frete entre estabelecimento pode. E aí mudou a composição, vai mudar completamente a posição do órgão? Tem que falar o porquê. Por que aquela posição estava errada? Por causa disso, disso, disso. E isso, pelo menos nos acordos, eu não consegui identificar de uma forma tão clara essa modificação, e aí virou súmula. Isso é um problema. Professora, falando exatamente nesse sentido, né, o que vai ser um problemaço mesmo. Harmonização pelo Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias com efeito vinculativo, inclusive para as decisões de natureza jurisdicional emitidas pelo CARF. Então, você vai ter uma emissão de um órgão, de um comitê cuja composição é principalmente dos procuradores de fazenda, quer dizer, não tem participação no contribuinte, vai se sobrepor a uma decisão jurisdicional que põe um fim naquele litígio, e aí
numa canetada, parece que estamos retornando no tempo aquilo que você mencionou no início. Isso, gente, eu estava participando de um evento da Reforma, hoje aqui em São Paulo também, e eu tive a oportunidade de conversar lá com o pessoal que está fazendo a lei, e essa parte me incomoda, por quê? Vai deixar de ser jurisdicional, porque a decisão final, ela não vai ser final mais. Ela não vai ter mais esse caráter final que ela tem hoje, porque ela vai estar no potencial possibilidade de ser alterada a qualquer momento por uma posição unilateral de um colegiado que é composto exclusivamente por secretários da Fazenda e que a gente não tem nenhum tipo de ingerência e nem tem chance da gente ser ouvido. Então, não vai ser um contencioso de verdade, gente. Não é, vai ser um negócio, eu vou brigar, gritar, e ninguém vai ouvir. Porque ninguém vai estar ouvindo. Olha que situação horrível. No final das contas, você vai ficar anos litigando, porque eu vou estar lá apresentando meus documentos, apresentando as minhas razões, esperando que a administração entenda aquilo. Pode ser que o CARF conceda para a CBS. Para o IBS, eu tenho uma posição diferente. Chega lá, qual que vai prevalecer? Aí, gente, se for, por exemplo, se o CARF concedeu, a grande chance é que tem duas possíveis situações. Se o CARF concedeu, tem chance dos estados e municípios se convencerem que a União está correta. Só que os estados e municípios, eles estão muito politicamente chateados que eles estão perdendo a parte da sua competência. E eles perceberam isso depois que passou a emenda constitucional, que os estados e municípios realmente perderam a competência da forma como eles tinham. Eles não vão... Estado não vai mais ter regime especial para ICMS, que é uma coisa que é utilizado de uma forma muito comum, corriqueira. E aí, quando chega a União vai falar, não, a interpretação é essa, pode ser que vai chegar, como eu só tenho administração tributária nesse colegiado, ele vai falar a favor do fisco, gente. Porque o pensamento não é um pensamento a favor do ordenamento. O pensamento é a favor da arrecadação. E aí, o que vai acontecer? Vai levar para o judiciário, grande chance de ser revertido, honorário de sucumbência. Ah, Maísa, mas para nós, advogados, é ótimo isso. Mas não é, gente. É péssimo para o sistema. Não, é péssimo, com certeza. Né? Gera uma insegurança enorme, porque a gente só vai resolver as coisas daqui a 15 anos. Me parece, nesse sentido, que há uma tentativa, eu acho que foi uma pegadinha, né, de o governo fazer prevalecer uma vontade que sempre teve, né, sempre teve desejo. Você mencionou a portaria, manifestações públicas tentando desmerecer o Tribunal Administrativo. Eu acho isso muito ruim para o sistema, ruim para a democracia, inclusive, né? Porque você mencionou, o processo administrativo é um processo que vem, na verdade, realizar um ideal democrático, de participação, né, de cooperação, igual já falou o Gimir, ontem falamos, e ainda mais com essa problemática, né, de você ter dois tributos que são gêmeos, mas não são univitelinos, são fraternos. A Suzy Hoffmann esteve aqui conosco ontem, no Senado ela até falou assim, e no caso é fraternos de pais diferentes, igual aquela série da Globoplay, mas porque tem duas fiscalizações, quer dizer, o mesmo fato gerador, mas duas fiscalizações diversas, em que vai prevalecer o interesse da arrecadação. Ô, Pérez, e pais dos anos 80, né? Eu não sei o que eu brinco. Se vocês pararem para pensar, hoje a administração, ela se vê como um pai dos anos 80, porque ela tá ali de cima para baixo falando assim, você vai fazer isso agora, e vai ser assim. E aí, o que faz o filho? O filho só abaixa a cabeça e depois vai brigar vai falar, mãe, pelo amor de Deus, tenta ver lá com meu pai alguma coisa. Ou não tem o que ele fazer, enfim, não, hoje o contribuinte vai poder ir para o judiciário, só isso. Não, vai para o judiciário, é esse que é o pensamento hoje. É assim que tem que ser feito.
Eu hoje, para convencer o meu filho de 4 anos a ir tomar banho, vocês não estão entendendo, não, gente. O argumento que eu tenho que trazer, o conjunto de argumentos. Tá mais difícil do que convencer juíza agora. Exato, nossa. Eu tenho que levar, eu tenho que falar com ele, filho, tem que ser por causa disso, disso, disso. Ele fala, não, mãe, mas isso não. Não, então vamos. Então, olha como é uma construção diferente. Ele entende que ele está formando dentro da minha decisão o que é que eu estou fazendo. E é isso, o pai, as administrações, elas têm que perceber que elas não podem mais ser autoritárias. Nosso código CTN é autoritário. A gente, eu não estou falando que o Código Tributário é tributário. 66, gente, a gente vivia na ditadura. E a administração tributária, ela pensa que ela é autoritária até hoje. Você tem que fazer isso porque sim, porque eu estou falando para você fazer. Desculpa, se eu não concordo com os argumentos que você trouxe, e se eu tenho a chance de levar isso para outro lugar, eu vou levar. E isso gera uma litigiosidade eterna. Ah, não, mas com a reforma tributária nós vamos acabar com todas as discussões. Não vai, gente. Eu vou ter a possibilidade de ter uma regulamentação do Estado da Bahia, o Estado de Minas Gerais, município de Belo Horizonte, município de São Paulo, e aqui só dando um exemplo, você tinha pensado assim, não, mas você está em vários lugares, né? Cada hora eu estou no lugar, então eu vou ter que olhar. Quando eu dou uma aula no município de São Paulo, como que vai ser? Dentro do município de Belo Horizonte, como que vai ser? Dentro do Distrito Federal, o que vai ser? E aí eu vou ter que olhar a regulamentação. Não, mas simplificou. Realmente, a ideia simplificou, porque eu vou ter uma lei complementar, muito detalhada, por sinal. E aí, quando eu vou chegar para identificar como que vai ser feito, eu vou ter que ver como que veio uma regulamentação. E para quem atua dentro do processo judicial, gente, a gente sabe o quão diferente pode ser essa regulamentação de procedimentos. Porque eu tenho PJE em um lugar, eu tenho EPROC em um lugar, eu tenho diferentes sistemas que, se não for padronizado isso para fins de emissão de nota fiscal e tomada de crédito, vai ser o caos. Porque se eu tiver que me cadastrar em cada um dos sisteminhas, não, mas aí a União vai ter todas as informações. Gente, vai ter que ter, desculpa. Tem que ser um sistema nacional. A partir do momento que a gente aprovou a reforma da forma como ela veio, a questão do federalismo, ela teve uma discussão muito forte pré-reforma constitucional. Agora que a gente tem a reforma da forma como ela está, a gente tem que partir do pressuposto. Vai gerar um caos se eu tiver diferentes formas de regulamentação de uma mesma obrigação acessória. Não, você vai ter que apresentar uma obrigação acessória para o município, uma obrigação acessória para o Estado. Mas, gente, não é o mesmo tributo? Não é dual? Então, não, vai ter que mostrar uma obrigação para o comitê gestor e o outro da CBS para a União. Completamente diferentes. Um vai ser... É o contrário da simplificação, né? E assim, isso na prática, os contadores sabem muito mais o quanto de problema que isso pode dar. Porque a gente que fica ali mexendo no sistema e vendo aonde que eu vou colocar as coisinhas, isso gera um problema enorme. Enorme. Como é que qual vai ser a nota? E aí, na transição, é pior ainda. Porque eu vou ter uma transição que eu tenho locação. Vou brincar de locação, porque locação é ótimo. Porque para IBS e CBS tem incidência na locação. No caso de ISS e ICMS, não tinha. E aí, como é que vai ser essa nota fiscal? Que dúbia. Porque locação não vai ter incidência e o outro vai ter incidência. Como que vai ficar isso parametrizado dentro do sistema? Eu vou ter que fazer 2. E isso vai gerar problemas. Sim. Problemas que normalmente a gente não leva isso para o judiciário, porque são questões práticas, vamos ver com a Receita Federal quem que vai fazer? Não, mas peraí, não adianta eu ver só com a Receita Federal, vou ter que ver com o comitê. E como que eu vou atuar dentro do comitê? Olha que problema, que solução de consulta que eu vou procurar? Eu vou procurar a solução de consulta da Receita ou vou procurar uma solução de consulta da nova Receita Estadual Municipal? Ela vai poder ser diferente? Vai. Eles já partiram do pressuposto que pode ser diferente. Tanto que vai ter o comitê de harmonização, que não tem um representante do contribuinte lá.
Ah, não, mas já tem muita gente. Eu ouvi essa, eu arrasto de rir dessa. Já tem muita gente. Tem estado, município, é gente demais. Mas, meu amigo, você não tem ali a pessoa que pode te dar a principal argumentação para você mostrar que o seu raciocínio está certo. É a gente ficar falando e não ser ouvido, não é péssimo, porque a administração perde a oportunidade de melhorar a motivação dela. E aí a gente até vê isso em auto de infração, é muito comum, que eu estava comentando com vocês. Tem um auto de infração, depois no outro auto de infração, a motivação pode ser que é totalmente diferente, porque no primeiro auto, ela viu que ela não motivou direito. E aí ela vai lá e muda. Aí no terceiro ela vai lá e muda. O terceiro, assim, considerando o mesmo fatos geradores distintos. Isso pode ser que aconteça. Nos casos de planejamento tributário, foi muito comum. No início falava, planejamento tributário, não pode fazer planejamento tributário, norma anti-elisiva, artigo 116. Aí eles viram, opa, não pegou, essa não colou, então vamos mudar. Vou mudar para falar que é fraude. Então, aqui nós temos fraude, tem fraude por causa disso, disso e disso. Sendo que aqui, às vezes, ele até falou que não tinha fraude. Olha que loucura. E aí ele fala que tem fraude. Então, mas mostra que ele teve que melhorar a fundamentação. Então, se eu escuto o contribuinte, não é simplesmente para escutar ele, questão democrática, é muito importante, mas não é só por causa disso. É para todo ato que interfere na seara de direito, ele precisa de ser devidamente motivado para que você convença. Essa que é a questão do direito. E faz parte da contabilidade também, convencimento. Eu vou convencer o outro. Olha que lindo. Mas para convencer não adianta ficar falando de cima para baixo, falando, vai ser assim. Escuta, fica quieto. Não adianta nada. Tem que ter o convencimento. Vai tomar banho, meu filho, porque faz bem para você. Senão você vai ficar sujo. Você está falando tanto dos seus filhos. Como é que você concilia a maternidade com todas as suas atividades acadêmicas e profissionais? Acho ótima essa pergunta. Eu não sei. Brincadeira, eu concilio por causa da minha rede de apoio. Por causa da minha mãe, meu pai, minha sogra, que ficam com as crianças. Eu tenho ajuda lá em casa. Tem a Gigi, a Marilda, eu tenho pessoas, eu preciso de ter uma renda para manter a minha internamente dentro da minha casa e principalmente meus pais e minha sogra, que ajudam demais. E óbvio, mas meu marido, gente, trabalha muito. Então, coitado, é até complicado, mas ele é um paizão, faz tudo. Então, se eu não tivesse isso, aí você vê, né, uma pessoa para conseguir fazer, para eu estar aqui em São Paulo, eu preciso de toda essa rede de apoio para buscar na escola, ficar com a Catarina, mas tem dia que dá a sensação de que você deixa um pratinho cair, né, porque a gente fica lá com aquele tanto de pratinho, aí um dia cai um pratinho, a gente tem que levantar, voltar, balançar ele de novo, mas tem que sempre conciliar com alegria, né, porque a família para mim é prioridade. Tem alguma outra observação que você gostaria de fazer em relação ao que nós tratamos aqui, sobre a sua tese, sobre os outros temas que nós tratamos aqui, que você gostaria de acrescentar? Foi um livro muito difícil de ser feito. E aí, então, eu fico feliz de ter a oportunidade de trazer aqui algumas das ideias que eu pude estudar ao longo do doutorado, que eu fui orientada pelo professor Humberto Ávila, né? Eu não cheguei a conversar lá, eu falei do mestrado, não falei do doutorado. Fui orientado pelo professor Humberto Ávila e foi muito difícil, porque ele queria que eu falasse de precedentes, assim, ele não que ele falou assim, Maísa, fala de precedente, ele... nas nossas conversas, ele falava, e aí eu falava com ele, professor, como que eu vou falar de precedente se nem a decisão individual é observada? E aí ele falou, não, tudo bem, Maísa, vai lá, mas é porque essa parte aí da questão jurisdicional, aí é com você. Eu falei, eita, então tá bom, vamos lá. Mas é bom essa dialética, né, para a gente crescer e tentar chegar numa ideia que eu sinto, eu bato bem na tecla de que é uma forma muito saudável de construir. E agora o que eu tenho pesquisado é muito a relação físico-contribuinte
uma construção saudável de um relacionamento físico-contribuinte, né? Eu estou caminhando nessa linha, continuo falando não apenas do processo administrativo, mas também de uma relação físico-contribuinte mais não autoritária. E eu fico sempre à disposição de vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei estar aqui com vocês e contem sempre comigo. Obrigado, nós que agradecemos. Nós que agradecemos pela sua participação, ela foi muito interessante, enriquecedora, porque você fez conexões com fatos que estão acontecendo na atualidade e conectou isso com o trabalho que você desenvolveu. Então, muito obrigada, realmente foi muito proveitosa e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, obrigado. Professora Maísa, realmente ela é muito gentil desde o início. Fizemos o contato, começamos a conversar, daí definindo agendas, porque efetivamente ela mora em Brasília, então... Belo Horizonte, desculpa. Até a gente se confunde, é tanta cidade que a gente se confunde, tanta ponte aérea. Em Belo Horizonte. Então, é um privilégio também trazer pessoas de estados diferentes para a gente ter visões diferentes. O programa serve exatamente para isso, para fomentar o debate. Muito obrigado e parabéns pela tese, pelo livro. Obrigado, professora Maísa. Eu estava aqui pensando que a gente, nos últimos 3 programas, a gente vem tratando um pouco do processo administrativo e hoje a gente teve uma lição com você que você trouxe fundamentos, bases, histórica, inclusive, que nos faz ter uma visão muito mais ampla. Então, a gente está finalizando esses 3 últimos programas de processo administrativo, com certeza, muito melhor, agora com uma visão muito mais aberta sobre o assunto. Obrigado pela sua... disposição de vir aqui e nos presentear com essa exposição. Gente, parabéns pelo podcast. Sim, eu já falei antes que eu estava ouvindo, eu realmente fico ouvindo o do professor Eliseu, eu até ouvi 2 vezes, assim, porque eu achei que ficou super legal. Parabéns, eu sei o quanto é difícil manter essa produtividade, sempre com coisas novas. Parabenizo muito, parabéns para vocês por essa iniciativa e muito bacana o lugar, como vocês, assim, a recepção. Então, realmente, a gente se sente muito acolhido. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos. E esse foi o Tribcontcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até.